se eu tenho consciência, se eu entendo das leis espirituais, vamos dizer, vamos falar um pouquinho delas daqui a pouquinho. Elas são ferramentas para eu ficar rico e próspero, espiritual para o material. A minha elevação espiritual me dá mais subsídios para eu me tornar uma pessoa mais próspera e mais rica? Então, agora você pôs o dedo no ponto central aí da questão, que é, né, exatamente isso, cara. Olha, você vê como é que a questão da cultura e como as religiões, né, são fatores culturais muito poderosos, né? Existem certas religiões, certas culturas religiosas, que desmerece a riqueza, né? Aquela coisa, o rico nunca vai entrar no reino dos céus, é mais fácil o camelo passar no buraco da agulha do que o rico entrar no meio dos céus. As pessoas não sabem interpretar nada disso, e o cerne de certas culturas religiosas é o voto de pobreza. Você conhece muitos monges que fazem voto de pobreza, muitos, né, de austeridade e tal, aquela coisa toda. E tem outros que fazem voto de riqueza. Mas, do ponto de vista iniciático, a pobreza é o equivalente material da ignorância no plano espiritual. Os dois maiores inimigos da humanidade é pobreza e ignorância. Como diz aquele rock de um grupo aí, de uma banda de rock nacional, né? Para libertar o caboclo brasileiro, numa mão educação e na outra dinheiro. Quer dizer, você tem que ter as duas coisas, recursos e valor. Depois da Segunda Guerra Mundial, a Europa estava devastada, Japão, aquela estava, né? Aí teve um plano de reconstrução. Eles pegaram um estudo de Harvard, fez um estudo sobre questões econômicas, de desenvolvimento agora nós estamos falando da macroeconomia, né? Da riqueza das nações, das comunidades. Então, eles fizeram um projeto para dar educação financeira para essas nações que estavam destruídas. Sim. Então, por exemplo, a Alemanha, ela tinha uma empresa que era a BMW, que fazia avião de guerra, caças de guerra, né? E ela foi proibida de fazer avião. O que ela teve que fazer? Falou, vamos fazer carro e motocicleta, mas com aquele princípio de fazer bem feito, de fazer com aquela engenharia alemã, né? Então, eles faziam ótimos carros e ótimas motos, até hoje, né? Se reinventaram, precisavam se adequar, se adaptar. Não dá para fazer avião, vamos ver o que a gente pode fazer, então. O fato é que eles fizeram um grande programa de educação financeira no Japão, na Europa, para reerguer as empresas que estavam falidas, né? E deu mais ou menos certo. Mas quando eles deram o fundamento técnico, né, como fazer, como administrar, como gerir o negócio, e deram dinheiro a financiamento a juros subsidiados, aí é que nos anos 60 o Japão cresceu a economia, a Itália, a França, a Alemanha se tornaram potências econômicas daquilo que estava tudo destruído. Quer dizer, tem que ter o financiamento e tem que ter o dinheiro e tem que ter o conhecimento. Da mesma forma, o ser humano individualmente. Você sabe que esse programa, ele demorou, na Europa foi feito nos anos 60, 50 e 60. No Brasil, ele demorou 50 anos para chegar. Ele é conhecido no Brasil como Empretec. O SEBRAE, quando foi criado o SEBRAE, ele foi a agência nacional que se incumbiu de trazer esse programa para o Brasil e se chama Empretec. Quem já fez o Empretec, quem é Empretec, sabe do que eu estou falando. É muito bom, recomendo muito. Só que ele foi muito enxugado. Quando eu fiz o Empretec, eram 11 dias de imersão
em que você ficava num hotel ali, trabalhando aquelas competências, né? Dia e noite, né? 4, 5 horas da manhã você tinha que estar com a sua equipe elaborando aquele programa. Então, é muito bom. Mas você vê que demorou 50 anos para chegar no Brasil e não veio junto com o financiamento. O dinheiro, os juros no Brasil é o mais caro do mundo, né? Então, isso inviabiliza qualquer atividade produtiva, né? Porque se você tem 1 milhão ou 1 bilhão, o que você prefere? Abrir um posto de gasolina ou investir na Petrobras? Se você, em ações. Se você abre um posto de gasolina, você vai ter problema de infraestrutura física, comprar, vender, funcionário, pode quebrar, pode não dar certo por causa da concorrência. Agora, se você distribui em ações, se um posto não está dando dinheiro, os concorrentes estão dando, e você está investindo na fonte. Então, você está beneficiando o capital em detrimento do trabalho.